Ah, bom dia para quem ainda não almoçou, boa tarde para quem já está almoçado. Estamos aqui de novo para o nosso papo rápido sobre espiritualidade livre. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre contratos. Aproveitando que essa noite, às 19h30, tem a nossa live sobre a hiperconsciência, resolvi trazer aqui o assunto dos contratos para a gente já começar a falar de um tema muito conectado com a hiper. A gente vai entender um pouquinho sobre os contratos, o que são, como é que acontece, o que a gente pode fazer e o que eles podem causar na nossa vida. A gente não está falando aqui de contratos desses normais que a gente faz aqui na 3D, são contratos aí com um teor energético, né, com algum tipo de conexão aí, um vínculo energético. Eu acho que vai ser bem interessante para a gente conhecer um pouquinho mais. Não é um tema muito comentado, não tem muita gente que fala sobre, então eu acho que é importante divulgar que isso existe, que explica algumas questões, e aí a gente vai aprofundar um pouquinho. Enquanto as pessoas vão chegando, eu vou aproveitar para lembrar que a gente tem disponível aí o workshop de proteção e limpeza energética lá na Hotmart, o link está aqui na minha bio. Então tem um pacotinho aí bacana para limpeza, para proteção, uma aula explicando bastante coisa sobre espiritualidade, sobre como funcionam os ataques energéticos, sobre como se proteger, e aí algumas aulas adicionais sobre a importância da energia de troca quando a gente vai fazer um atendimento terapêutico, sobre formas de fazer limpeza de ambientes, banhos de proteção, de energização. Então, tem uma lista aí de mais de 40 ervas detalhando como utilizar em banho em defumação. Eu acho que isso vai agregar bastante coisa. Então tem aí o workshop de limpeza disponível lá na Hotmart. E logo está chegando a nossa última aula aí do workshop, do pacote. Vai ser lançada em agosto. Então, agora em julho eu vou começar a divulgar. Em agosto entra na plataforma a nossa última aula aí desse pacotinho e aí vai fechar realmente o kit. Tá certo? E se interessar, o link está aí na minha bio. É só procurar lá pelo workshop de limpeza e proteção energética. Mas nosso assunto hoje é contratos. Então, como é que funcionam esses contratos? Ao longo da vida, a gente se depara com situações em que a gente precisa celebrar algum tipo de acordo, né, algum contrato. Ou, às vezes, até nem tendo necessidade, mas a gente prontamente, voluntariamente, faz aí um voto, celebra um pacto para alguma coisa. Só que esses votos, esses pactos, eles podem ter uma característica de não finalizar. De acordo com os termos utilizados, né, eles podem ficar aí ativos e de alguma forma isso volta a incomodar em outros momentos. Então, imagine que lá em uma vida no passado, você estava aí em um relacionamento e o cônjuge ou a pessoa com quem estava em um relacionamento adoece em seu leito de morte, te pede para jurar que nunca mais vai amar ninguém. E você concorda. Você é o único, nunca mais vou amar outra pessoa. Aí a gente, naquele momento, com a limitação de consciência, entendia que estava falando daquela vida, né? Não tinha consciência de que a vida não acaba, né? A encarnação termina, mas a gente continua existindo, a gente continua vivendo. Então aquele nunca mais significa nunca mais. Em todas as vidas seguintes, em todas as outras existências, aquele voto, aquele pacto celebrado continua ativo. E em alguns casos não vai interferir, você não se conecta nessa energia, a outra pessoa também não está conectada nessa energia, esqueceram, deixaram de lado,
tudo bem. Mas no momento que um dos dois se conectar nessa energia por algum motivo, esse voto volta a exercer um impacto energético. E aí começa a atrapalhar a vida afetiva, né? A pessoa não consegue se estabelecer aí num relacionamento, não consegue se manter em um relacionamento, porque tem esse voto aí dizendo que só vai amar aquela outra pessoa. Esse é só um exemplo. Um exemplo também muito comum, tem muita gente que tem dificuldade extrema em ganhar dinheiro. Ou o dinheiro passa pela vida assim, o dinheiro que entra sai sem nem ser visto. E muitas vezes isso está conectado com uma vida em que a pessoa teve aí alguma experiência vinculada a uma igreja e fez um voto de pobreza. Todo padre, toda freira tem que fazer voto de pobreza, né? E esse voto, ele não acaba. Então, aquele voto de pobreza, ele continua ativo, continua agindo. E a pessoa continua com essa dificuldade de manter o dinheiro. Porque ela tem ali uma marca energética que repele o dinheiro, né? Faz com que essa pessoa não mantenha o dinheiro. Esse voto de pobreza tem o objetivo só de centralizar o dinheiro com determinadas pessoas, né? Mas a gente não entra nessas questões. Mas e aí, o que eu faço? Eu estou sentindo aí os efeitos de um contrato. Eu percebo que eu tenho dificuldade com relacionamento, ou eu percebo que eu tenho dificuldade com o dinheiro, eu percebo que em outras situações eu fico preso a alguma coisa. Tem algo que não me deixa prosseguir. O que eu posso fazer? A gente tem que identificar a origem desse contrato. E aí a gente vai falar mais hoje à noite sobre a hiperconsciência, mas a hiperconsciência é a técnica mais eficiente para esse tipo de trabalho, mas tem outras, né? A apometria também consegue trabalhar isso, o Satoshi também consegue. Theta Healing, dependendo da especialização da pessoa que vai conduzir o trabalho, também faz. É você ir lá na origem da situação, né? Entender aquela história, por que esse contrato foi feito, e aí convocando todas as partes envolvidas fazer a quebra desse contrato. Quebrou o contrato, essa energia já não fica mais reverberando, né? Não te prende mais a esse acordo, a esses termos, e permite fazer as escolhas com mais liberdade. Então a gente tem algumas características aí, né? Existem diversos tipos de contrato. Tem contratos que são realmente contratos, você assina alguma coisa. Tem pactos que são feitos, às vezes, em rituais mágicos, né? Tem muitas vezes a gente passou aí, em algumas encarnações, por iniciações mágicas, né? Por escolas de magia, por grupos que praticavam algum tipo de magia, de feitiçaria. E ali, em geral, são feitos muitos pactos, né? Muitos acordos, muitas convenções são estabelecidas através de pactos. E esses pactos tendem a ter essa mesma característica de, em algum momento, se alguém que está envolvido ali se conecta a essa energia, ele começa realmente a reverberar de novo, a trazer essa força para o campo espiritual e trabalhar essa energia, né? Às vezes estagna um pouquinho a vida das pessoas. Então a gente tem pacto, tem votos, né? Você faz voto de pobreza, voto de castidade, jura, né? Uma jura de amor eterno, né? Vou te amar para sempre. Para sempre é um tempo muito longo, gente. Então, quando a gente faz uma jura que envolva aí o para sempre, o eternamente, até que a morte nos separe, quantas pessoas já fizeram aí, diante de uma entidade religiosa, uma declaração de amor até que a morte nos separe? Eu tenho que dar uma notícia para vocês: a morte não separa ninguém. A morte é simplesmente uma viagem de volta para o plano espiritual. Vai continuar existindo. Então, não existe separação pela morte. Isso é uma convenção humana. E esse tipo de acordo a gente precisa trabalhar, né, para se garantir, né, para ter certeza de que não vai
ter repercussões futuras, é importante quebrar esses acordos, quebrar esses pactos, esses votos, juras. E tem alguns tipos de contratos e acordos aí que são bem mais complicados, né? Por exemplo, os pactos de sangue. Em muitas encarnações aí a gente passou por culturas que trabalhavam com pacto de sangue, né? Os ciganos fazem muito pacto de sangue. Tem muita gente que teve experiências como cigano aí que tem algum pacto de sangue no campo. E pacto de sangue ele é extremamente difícil de quebrar. Algumas vezes até a gente não consegue em hiperconsciência quebrar um pacto de sangue. Ele tem um componente de vínculo muito forte, né? O sangue é um vínculo muito forte. Então a gente precisa trabalhar muito a conscientização das partes envolvidas para que seja feita a quebra desse contrato, desse pacto, quando envolve o sangue. Mas, felizmente, são poucos. Não é tão comum assim a gente encontrar pactos de sangue. Em geral está vinculado muito com o casamento cigano, o pacto de sangue, união de famílias. Mas se a gente consegue trabalhar na história, em geral a gente consegue trazer a consciência para os envolvidos para fazer a quebra. Mas se um deles se nega a quebrar, realmente é difícil. O pacto de sangue é difícil. Mas existem diversos outros pactos que são bem tranquilinhos de quebrar, né? Voto de castidade, voto de pobreza, esse tipo de coisa é muito fácil, muito rápido, muito tranquilo. Acredito que a maioria dessas técnicas que eu listei aí consegue quebrar esses pactos sem grandes dificuldades. Vocês têm alguma dúvida sobre pacto, sobre voto, sobre contrato? Alguma dúvida sobre algo do que eu comentei aqui? Hoje às 19h30 a gente tem a nossa live sobre a hiperconsciência. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essas coisas, entrar um pouquinho mais em detalhes aí. A gente vai conversar sobre como a hiperconsciência trabalha para quebrar essas situações, né, para liberar esses acordos, esses contratos aí. Então eu acho que vai ser um complemento bacana a essa nossa conversa rapidinha aqui. Mas a ideia é só passar uma ideia geral de como funciona essa questão de contrato, né? Muitas vezes a gente está preso num padrão na vida e não sabe de onde vem. Aí fica complicado. Descobriu que fez voto de pobreza em vidas passadas. Isso acontece bastante. Muita gente faz voto de pobreza em vidas passadas. Teve muita, principalmente no Brasil, assim, teve muita gente com passagem pela igreja, né? Então, em geral, vai ter feito aí um voto de pobreza. É bem comum. Mas é bem tranquilo de quebrar esses votos de pobreza. A gente consegue fazer. Tem uma outra coisa que eu esqueci de comentar também. Mesa ACA é uma das ferramentas que pode ser utilizada para quebrar alguns contratos e acordos, tá? Voto de pobreza a gente pode conseguir quebrar até com a mesa ACA. É bem tranquilo. Maria, bem-vinda de volta. Às vezes a vida acontece, né? Na vida a gente passa por situações aí de saúde melhor ou pior. A gente tem aí as separações momentâneas com a passagem das pessoas de volta para o plano espiritual, né? Aí a gente precisa trabalhar esse lado da matéria que ficou aqui. É difícil encarar essa separação às vezes. Quando a mãe faz alguma promessa usando o filho, é um pacto, é um contrato, sim. É um tipo de contrato. Você não necessariamente precisa fazer o contrato, pode ser feito em seu nome. Se for a sua mãe, ela tem autoridade para isso, dependendo da situação. Acontece. Já peguei alguns casos assim. Antônia perguntando se com a radiestesia dá para quebrar contrato também. Alguns. Né? Quando aparece o contrato lá na análise, é bom pesquisar no biômetro se dá para fazer a quebra desse contrato com a radiestesia. Em geral, não vai conseguir quebrar, mas tem alguns que dá, tem alguns que conseguem. Vai depender muito da situação. Cada caso é um caso. Até acho que voto de pobreza, alguma coisa assim, talvez a radiestesia até consiga desfazer. Mas cada caso é um caso. Tem que avaliar sempre lá no relógio, né? Depois de identificar que tem um contrato, pesquisar no relógio se é possível quebrar esse contrato com a radiestesia.
Tem alguns contratos que a ART consegue fazer, porque são contratos mais leves, né? Não tem uma energia tão intensa em cima. Então a imposição da sua vontade é o suficiente para fazer a quebra dele. Então, nesses casos, aí a radiestesia consegue. Quando a outra parte é muito forte, aí a radiestesia não consegue, porque a outra parte impede, né? A outra parte segura. Aí a gente precisa realmente entrar com uma outra técnica para ir lá na origem e entender esse contrato aí quebrar. É aí que a hiperconsciência se diferencia. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? É, às vezes acontece mesmo de impedir, mas a gente vai trabalhando isso em outras técnicas aí. Aí tem que procurar a hiperconsciência, procurar a apometria, né, o satoshi, técnicas assim que fazem essa quebra. É, a gente tem muitas camadas, né? Também isso é uma questão que a gente vai conversar hoje à noite lá na live da hiperconsciência. Existem muitas camadas, como a gente teve muitas vidas, né? A gente tem aí muitas passagens, muitas encarnações. Existem camadas e camadas dessas questões. E a gente, quando vai fazer um trabalho aí com a hiperconsciência, a gente vai trabalhar uma questão que a gente está focando. E aí a egrégora vai buscar lá nas linhas do tempo o que está mais conectado àquela questão. E aí a gente quebra tudo que está vinculado àquela situação. Só que quando você libera uma coisa que está te apertando, você começa a sentir a dor de outro lugar que estava oculto por aquela dor maior, né? Então a gente sempre sente a dor que está incomodando mais. Quando aquela dor que está incomodando mais vai embora, a gente começa a perceber a outra. Então aí vem essas camadas, aí começa a ter outras coisas. E a hiperconsciência a gente vai vendo muito claramente isso, né? A gente resolve um problema, aí de repente a gente se depara com uma outra situação que já era um problema, já estava ali, mas a gente nem percebia porque o outro estava incomodando mais. A gente tem que ir trabalhando as camadinhas. Quando se está com cisto na pineal, é sinal de bloqueio na mediunidade? Não necessariamente, mas pode ser. Esse cisto pode até ser consequência de um implante, de um chip etérico que está ali para trabalhar esse bloqueio da percepção. Mas também pode ser só uma condição física. Aí tem que avaliar realmente entrando lá no campo para ver o que acontece. Maria, bora trabalhar na hiperconsciência. Chama aí que a gente abre o campo e vê o que acontece. Voto de pobreza é um caso muito comum, tá, gente? Às vezes ele impacta mais ou menos, né? Gera uma dificuldade maior ou menor, mas ele é muito comum, né? Principalmente no Brasil aqui, tem muito, porque muita gente passou pela igreja aqui. Ela tem uma presença muito forte na nossa cultura historicamente, e quem tem muitas passagens pelas histórias aqui do Brasil, em geral vai ter algum tipo de vínculo aí sim. A grande maioria tem alguma passagem pela igreja sim. Alguns têm sorte de não ter passado como padre ou como freira, ter passado como um servidor assim normal, né, sem vínculo direto, e aí não tem que fazer os votos, mas a grande maioria tem. Hiperconsciência acessa de uma certa forma os registros acásticos, mas é uma técnica bem diferente. O objetivo é diferente também. Na hiperconsciência, a gente faz uma viagem pela linha do tempo para ir até um ponto resolver uma questão. O registro acástico, em geral, a gente acessa para buscar informações. A gente não vai para resolver nada, a gente vai para buscar as informações. Na hiperconsciência, o foco é resolver, é entrar, e a gente navega realmente na linha do tempo. A gente entra lá e passa pela história daquela linha que a gente acessa. É bem interessante. Hoje às 19h30 no meu canal do YouTube vai ter a live sobre isso. Eu vou detalhar bastante como funciona. É legal. Certo, gente? Já passamos aqui os nossos 20 minutinhos de conversa.
dá para desfazer os pactos feitos pelos pais, sim. É só a gente entrar lá em hiperconsciência. Eu acho que até a apometria consegue, né? Aí o filho mesmo entra lá e, com a vontade dele, né? Por ser ele o interessado, ele tem autoridade para quebrar esse contrato. Um fato importante que eu esqueci de comentar: quando a gente quebra um contrato, qualquer benefício que tenha sido concedido através desse contrato é rompido também, tá? Então, quebrar contratos é uma decisão também importante. Às vezes a gente tem aí contratos ou pactos que foram feitos que envolvem algum ganho, algum benefício. E quando você quebra esse contrato, você abre mão desse benefício. Então, se, por exemplo, uma mãe fez um contrato vinculando o filho a uma coisa que ela teve um ganho, no momento que você rompe esse contrato, aquele ganho deixa de existir. Perde o acesso. Porque foi rompido o termo do contrato, né? Então a gente, sempre quando vai fazer a quebra do contrato em hiperconsciência, a gente vê a história toda para entender o contexto, para a gente saber, né, quais são os termos desse contrato. O que foi oferecido em troca daquilo? A pessoa realmente está disposta a abrir mão daquilo que foi recebido? Né? Se não estiver disposta a abrir mão, se mantém com o contrato e segue a vida. Às vezes acontece. Às vezes a gente se depara com uma situação que aquilo que está ali no termo do contrato, a pessoa não está disposta a abrir mão. E está tudo bem. Mantém o contrato ativo e ela vai seguir com consciência, sabendo que fez esse acordo e que isso existe, e aí segue o padrão dela. Beleza? Então é isso aí. Espero vocês hoje às 19h30 no meu canal do YouTube. Tem um story com o link para a live aqui e também tem o link para o canal na minha bio. Qualquer dúvida sobre o tema que a gente conversou hoje, podem me chamar por aqui mesmo, podem comentar, vai ficar salva essa live aqui nos Reels. Pode mandar comentários com as dúvidas nos Reels que eu vou respondendo. E 19h30 lá no YouTube falaremos mais sobre a hiperconsciência. E eu acho que é uma técnica que apaixona todo mundo que conhece, então vocês vão gostar bastante. Gratidão pela companhia. Até às 19h30.